E aí, pessoal, o que as novas startups e política têm a ver? Qual é a conexão entre os dois? Vamos discutir isso já já. Existe um termo que eu não era muito familiarizado e que eu acabei entrando em contato nos últimos tempos, que é de empresas unicórnios, que são as empresas que estão alcançando um valor de US$ 1 bilhão, seja lá o que isso for. Eu sei que essa própria nomenclatura é discutida no meio do pessoal de marketing, de publicidade, não é a minha área, não quero entrar muito nesse mérito. Só que elas têm um ponto bastante relevante com política, porque o mercado faz política e isso a gente precisa assumir. Dentro do Brasil, diferente dos Estados Unidos, ou melhor, existem semelhanças e existem diferenças, mas eu queria trazer um pouco do caso do Brasil para cá. E do porquê é extremamente importante, caso você queira ser um unicórnio um dia, alcançar uma empresa que tenha US$ 1 bilhão de valor acumulado, o que você precisa pensar. E que no Brasil, os maiores exemplos de empresas unicórnio são empresas que mexem com políticas públicas. E por que isso acontece? O que a gente precisa entender é que o Brasil é um país pobre e principalmente desigual. Então, todas as vezes que todas as vezes que o poder público falha em alguma ação, em alguma área que ele tem como obrigação participar, outros atores vão tomar para si a responsabilidade de solucionar esse problema. Agora, se isso faz sentido, se isso é certo, se isso é errado, o mercado tem que se intrometer em políticas públicas, isso eu não sei. O que eu sei é que ele se mete. De forma bastante simples e bastante estúpida às vezes, separamos direita e esquerda de pessoas que estão preocupadas com desigualdade e pessoas que estão preocupadas com liberdade. Não é isso que eu quero discutir, gente. Por mais que eu esteja falando de mercado e Estado, não é essa divisão que eu quero trazer para cá. É um pouquinho mais profundo. O que eu queria discutir é que tem atores relevantes dentro do Estado, ou melhor, tem atores relevantes dentro do mercado que estão pensando em políticas públicas para solucioná-lo. No Brasil, as startups que estão estão crescendo em passos bastante largos, são startups que mexem com políticas públicas. Doutor Consulta com saúde, a 99 com mobilidade urbana, o Nubank com banco e crédito, enfim. Existem inúmeras políticas, inúmeras áreas que são de políticas públicas que estão crescendo cada vez mais, justamente por causa desse nosso problema, dessas nossas deficiências nessas áreas públicas, que teoricamente são obrigações públicas. E já passou da hora da gente assumir que o poder público falha muitas vezes e que as startups, o mercado, ele vai se meter em áreas que ele julgar importante, que se ele conseguir encontrar um lucro. Às vezes nem lucro. Existem inúmeras startups que de fato não possuem um lucro, mas possuem um valor agregado bastante relevante e não dependem exatamente de dinheiro. De novo, gente, essas partes de publicidade, de mercado, não é exatamente a minha área. Então não vou ficar me alongando muito nesses temas que talvez eu possa cometer grandes erros. Não que eu não cometa nos outros temas, mas eu acho que a possibilidade de eu errar mais falando de mercado é muito maior. Então vamos lá. O que esses exemplos de startup nos dizem sobre o futuro, ou sobre o que nós devemos fazer, ou como nós devemos começar a agir? Eu acho que o Brasil, para inúmeras políticas públicas, para inúmeras ações que procuram solucionar problemas, no Brasil e na América Latina, as coisas se transformam. Nós somos um grande Frankenstein. Um exemplo que eu trago é o próprio conceito de empresa social. O Muhammad Yunus é um dos grandes criadores dessa nova modalidade de empreendedorismo, que são as empresas sociais, que procuram solucionar problemas sociais não tendo lucro, passando todos os seus dividendos para o crescimento da própria empresa. Ou seja, é uma política bastante específica de uma mescla entre mercado e Estado. Enfim, existe uma grande literatura no assunto e eu não quero me desenvolver aqui nela. O que eu queria te lembrar, o que eu queria te falar é que, por exemplo, essa política de empresas sociais em Bangladesh possui uma dinâmica e um objetivo. Lá, as liberdades são muito mais básicas que estão sendo proclamadas pela população. É fome, é água, coisas bastante básicas. Enquanto que aqui na América Latina, nossas necessidades já são outras. Nossas liberdades já estão em outro nível, em que prosperidade, mobilidade social,
Essas são coisas importantes que talvez este modelo de empresa social não exatamente consiga solucionar. Por isso que eu falo, por isso a importância da gente começar a pensar, o empreendedor moderno começar a pensar em política. Não só para ele desenvolver e criar um modelo ou algo extremamente revolucionário, enfim, mas você como funcionário de uma empresa, você como dono de uma pequena empresa, pensar em política agora é fundamental. As coisas não se separam mais, aqui é mercado e aqui é Estado e aqui é população. É tudo uma coisa só. Caso você queira entender, caso você queira prosperar nesse meio, eu acho que já passou da hora da gente desenvolver uma cidadania e se apropriar da política. Ou, do contrário, ela vai se apropriar de você.